satisfação. Estamos na casa do Senhor. Como Deus nos surpreende, né? Deus, Ele não se limita à quantidade de pessoas para manifestar a glória dEle, para derramar a glória dEle. Deus simplesmente, quando Ele vem, Ele encontra corações quebrantados, abertos, sensíveis. Ele simplesmente se manifesta com poder e com glória. E foi exatamente o que aconteceu aqui. A glória de Deus se manifestou porque os céus estavam abertos. E eu creio que assim será até o término desse culto, em nome de Jesus. Amém. Queria ler com você o livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1, do capítulo 3 e depois do capítulo 4. Jonas 1, do 1 ao 3. Aleluia. Glória a Deus. Quando você abre, vou tomar uma água. Aleluia, Deus. Aleluia. Jonas 1, do 1 ao 3 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora vai lá no capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3. A partir do verso 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus que o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não os fez. Capítulo 4, verso 1 e 2. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a ministração dessa palavra diante do teu altar. Eu quero pedir que o Senhor fale conosco e ministre as nossas vidas. Enche os nossos corações com a grandeza dessa palavra, com a revelação, com a interpretação e com o conhecimento, e nos faz viver a prática dela cada dia nas nossas vidas. Que toda a carne se cala, que eu diminua, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, para que o Senhor se manifeste em glória sobre os teus filhos. E nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar.
Eu quero trazer para você uma palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, falando um pouco acerca do chamado. Jonas, ele era um profeta de Deus, e biblicamente falando, um dos profetas menores. E como profeta, a palavra de Deus foi até ele, direcionando-o a se dispor para ir até Nínive e clamar contra ela. E a palavra de Deus nos fala que Nínive, ela era uma cidade grande em tamanho, em influência. Nínive era a capital da Síria. Apesar de ser uma cidade idólatra, maliciosa, era uma cidade, na verdade, que o Senhor amava. E Nínive, ela foi construída por Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Só que, independente da cidade ser maliciosa, da cidade ser pervertida, Deus amava o povo da cidade. Por quê? Porque Deus, na verdade, independentemente do caráter, da personalidade, das atitudes, das posturas das pessoas, Deus ama. E Deus chama para um propósito. Deus chama para fazer algo na vida da pessoa. Deus chama para fazer algo através da vida da pessoa. E assim como Deus amava o povo de Nínive, assim como Deus amava Jonas, Deus também nos ama. Deus ama essa nação. Deus ama também o povo de outros países. E Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele morreu por essas pessoas também. E da mesma forma que Ele tem para a nossa vida um plano de salvação, Ele tem para essas vidas também plano de salvação. E como Ele vai cumprir o plano de salvação na vida dessas pessoas? Através do chamado que Ele fez para cada um de nós. Jonas foi chamado como profeta. Nós temos diversos chamados nas nossas vidas. Eu hoje fui chamada, ministerialmente falando, para ser a pastora da Caleb Church. Pastor Ricardo foi chamado para ser o pastor da Caleb Church. Alguns de vocês aqui foram chamados para ser diáconos, para oficiar de uma forma geral. Mas além do chamado espiritual, ministerial, nós também fomos chamados para ser pais, para ser mães, nós somos chamados para ser família, nós somos chamados para ser profissionais, nós somos chamados para viver numa sociedade, ou seja, cada um de nós somos chamados por Deus com um propósito: ser luz no lugar aonde nós estivermos pregando a palavra de Deus. Amém? E Jonas era um profeta, e como profeta, ele tinha que o quê? Pregar a palavra de Deus, porque o chamado dele era profético. Só que olha que doido, Jonas foi chamado para pregar contra a cidade, mas ao invés de obedecer a Deus, ele se dispôs para fugir da presença de Deus. O capítulo 1, verso 3 fala assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque Jonas não estava simplesmente fugindo do chamado. O texto fala que Jonas se dispôs para fugir de quem? Da presença do Senhor. Ou seja, além de eu não querer exercer o meu chamado, eu ainda vou fugir da presença de Deus. Por quê? Porque estar na presença de Deus implica em obedecer ao chamado. Jonas sabia que Deus era misericordioso, que Deus era clemente, que Deus era cheio de compaixão e que Deus ia salvar o povo de Nínive. Então ele decidiu fugir. Isso é algo que nos leva a pensar. Porque Jonas sabia que Deus ia salvar o povo. E aí ele fugiu. Pensando nisso, eu chego à seguinte conclusão: quantas vezes dentro do nosso chamado nós preferimos fugir das responsabilidades? Porque no fundo, o nosso desejo não é que Deus salve
Não é que Deus abençoe, não é que Deus mude a sorte, não é que Deus mude a história, mas que Deus amaldiçoe. Pastora, como assim? Como é que um servo de Deus, um profeta, um pastor, um diácono, um presbítero, um levita da casa do Senhor, pode desejar que Deus, ao invés de abençoar a vida de alguém, amaldiçoe? Queridos, Nínive era uma cidade pervertida. E qual era o sentimento de Jonas? Se a cidade é pervertida, se eles escolheram o caminho da perversidade, não tem por que Deus abençoar. Eles fizeram as escolhas deles, então eles que sofrem a consequência das escolhas. Agora, eu não vou me colocar na brecha para que Nínive seja alcançada pela misericórdia, pela graça e pela compaixão de Deus. E às vezes, esse é um sentimento que está dentro do nosso coração. Quantas vezes nós somos feridos por pessoas que nós amamos, e qual é o nosso sentimento? Fulano me feriu, então é o seguinte, eu não vou engolir sapo, entendeu? E eu não vou orar para que Deus trate a vida daquela pessoa, para que Deus trabalhe a vida daquela pessoa, para que Deus alcance a vida daquela pessoa com transformação, mas que o Senhor me justifique. Que o Senhor coloque a mão sobre ela, para mostrar para ela, aleluia, que eu sou vaso, ou nébrias, ou terra. Não é assim que a gente faz? Que o Senhor toque, que o Senhor pese a mão. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, porque eu sou vaso e ninguém toca em mim. Não é esse sentimento que está dentro da gente? Às vezes, dentro do trabalho, injustamente, nós somos massacrados, nós somos envergonhados e nós somos desonrados. E qual é o nosso desejo? Não, que aquela pessoa, sabe, ela sofra todas as consequências por aquilo que ela me fez. É um sentimento do ser humano, no geral. Porque a tendência do ser humano fez para mim, me feriu, me maltratou, me magoou, e fez as escolhas erradas, então que sofra as consequências das escolhas erradas. Só que hoje, Deus, dentro desse texto, Ele quer nos ensinar uma lição. Não importa se o povo é perverso, não importa se os nossos colegas de trabalho tentam nos desonrar, não importa se a sociedade serve a Baal, não importa o que aconteça ao nosso redor, nós fomos chamados como profetas do Senhor, como aqueles que têm a palavra de Deus na boca. Nós fomos chamados como aqueles que foram marcados pelo poder de Deus e receberam do Espírito Santo de Deus luz para brilhar no meio das trevas. Ou seja, ainda que nos façam mal, ainda que as escolhas daqueles que estão ao nosso redor sejam erradas, nós, como profetas de Deus, como servos de Deus, vamos nos posicionar, pregar a palavra para essas pessoas, ser luz na vida dessas pessoas, e essas pessoas serão alcançadas pelo poder transformador e regenerador do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Porque se o nosso chamado é para pregar a palavra, nós vamos pregar. Se o nosso chamado é para adorar em meio à aflição, nós vamos adorar. Se o nosso chamado é ser luz, para brilhar no meio das trevas, nós vamos brilhar. Mas nós vamos, em nome de Jesus, não fugir da presença do Altíssimo, mas levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Eu farei, Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor me direcionar, para que o teu nome seja engrandecido e exaltado na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá no livro de Romanos no capítulo 12. Vamos ler do versículo 17 ao 21. Olha que forte essa palavra. Romanos 12, do 17 ao 21, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui dentro desse texto? É o seguinte: dá lugar à ira. Sabe por quê? Porque quando alguém fizer alguma coisa contra você, quando alguém te desonrar, quando alguém te expor de forma negativa, quando alguém te ofender, quando alguém fizer alguma coisa que é contra os teus princípios, quando alguém se levantar contra o teu Deus, é claro que você, como ser humano, como carne, como ser limitado, você vai se irar. Mas pega essa tua ira, não expõe querendo se vingar. Não expõe pedindo para Deus pesar a mão sobre essas pessoas. Não, não, não. Mas pega essa ira e coloca na presença do Pai, do Altíssimo, daquele que manifesta a justiça, daquele que se vinga, daquele que faz aquilo que ele achar por bem. Se depende de você, tem paz com todos. Não retribua o mal baseado no mal que você recebeu, mas retribua o mal que você recebeu com o bem, até porque quem te fez mal é trevas, mas você é luz. Então retribua de forma boa, retribua debaixo da unção, retribua com a presença do Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos ministrando nessa manhã. Deixe Deus agir da maneira que ele bem entender. Ah, Senhor, mas Nínive não quer saber de nada. Ah, Senhor, mas a minha família não quer saber de nada. Ah, Senhor, no meu trabalho eu já orei, no meu trabalho eu já profetizei, no meu trabalho eu já preguei a tua palavra, e eles continuam na mesma. E detalhe, eles ficam zombando do Senhor na minha frente, para me tirar a paz, para me provocar a ira. Ah, Senhor, mas o Brasil ainda não se inclinou inteiramente aos teus pés, o Brasil ainda não se converteu ao Senhor. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos usar o poder da oração, que é uma arma espiritual, para apresentar todas as coisas na presença de Deus, crendo que é Ele que vai retribuir segundo lhe bem parecer, em nome de Jesus. Amém? Qual é o nosso posicionamento como servo de Deus? É exercer o nosso chamado. Se o chamado é profético, eu vou exercer. Se o chamado é levítico, eu vou exercer. Se o chamado é para ser pai, eu vou ser pai com decência. Se o chamado é para ser mãe, eu vou ser a melhor do mundo. Se o chamado é para brilhar no trabalho, eu vou brilhar no trabalho. Mas eu vou cumprir com o meu papel, deixando o Senhor retribuir segundo aquilo que eu desejo do coração dele, porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Ele sabe de todas as coisas. Eu quero pensar, meditar, na verdade, junto com você, refletir. Para nós como seres humanos, é muito difícil nós vermos alguém que optou por não servir ao Senhor, em 5 minutos de pregação, viver uma vida sem a presença do Senhor, e em 5 minutos de pregação, ela levantar a mão, ela aceitar a Jesus, e 1 mês na presença do Senhor, ela viver um período de transformação, de libertação, de milagres, de liberação. Por que é difícil para a gente? Porque a gente fala assim: Senhor,
eu estive uma vida inteira na tua presença. Senhor, eu estive uma vida inteira exercendo o chamado profético. Senhor, eu estive uma vida inteira pagando o preço. E o Senhor não fez nada disso por mim. O Senhor não operou na minha vida como eu gostaria. O Senhor não trouxe à existência a realização dos meus sonhos. E agora, Senhor, 5 minutos de pregação. Aquela pessoa que era pervertida, que não quis saber do Senhor, que te rejeitou a vida inteira, que se omitiu acerca de um monte de coisa, levanta a mão, te aceita, e 1 mês de conversão, o Senhor faz tudo isso para a vida dela. Queridos, eu vou te falar, se Deus faz milagre na vida daquele que viveu uma vida inteira fora da presença dele, que só por um pouquinho de tempo está na presença dele, você já imaginou o que Deus vai fazer na tua, por você orar por essa vida? Você já parou para pensar o que Deus tem poder para fazer na tua vida? Quando você dobra os joelhos no chão e clama por uma nação perversa. Você já parou para pensar o que Deus pode fazer na tua vida? Quando um pequenininho que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda se converter ao Senhor e colocar a vida dele na presença do Senhor. Você já parou para pensar? Talvez você tenha vivido anos na presença de Deus e durante todo esse tempo você não tenha conquistado aquilo que o teu coração tem desejado. Talvez você não tenha vivido os sonhos que o teu coração deseja. Mas uma coisa é certa, o mesmo Deus que te ouviu quando você orou em favor do teu próximo, é o Deus que te ouve quando você ora em teu favor, e o mesmo Deus que vai alcançar o próximo com poder e grande glória, é o Deus que também vai te alcançar com poder e grande glória. O mesmo Deus que abriu porta para o irmão da direita e da esquerda, é o Deus também que vai te abrir porta. O mesmo Deus que tem feito maravilhas na vida de muitos, é o mesmo Deus que fará maravilhas na tua vida também. Por quê? Porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi levantado para fazer a diferença. Você tem uma marca e diz a palavra de Deus que aos amados dele, ele dá enquanto dorme. Ou seja, você vai viver até enquanto você descansa as promessas de Deus. Você vai viver a glória de Deus. Você vai ver os resultados do Senhor na tua vida. Você vai glorificar ao Senhor pelos milagres que Ele vai colocar sobre você, em nome de Jesus. Por quê? Porque quem foi chamado para ser profeta é você. Então a bênção de Deus está sobre a tua vida, e pela tua vida fluirá em outras vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só se posiciona, Jonas. Só se posiciona. Amém. Só se posiciona. Vou te falar. A fuga do nosso chamado não altera o resultado de Deus na vida do nosso próximo, mas altera na nossa. Vou repetir. A fuga do nosso chamado não altera o resultado de Deus na vida do nosso próximo, mas na nossa vida altera. Sabe por quê? Porque se Deus tiver um propósito para converter a tua família, se você não quiser ser boca de Deus, você pode ter certeza que Deus vai levantar outra pessoa e a tua família vai ser salva. Então a tua família não vai perecer pela minha omissão, mas nós vamos perecer pela nossa omissão. Deus, Ele vai salvar, Deus, Ele vai curar, Deus, Ele vai libertar, independentemente da nossa disposição. Só que se nós tivermos disposição para exercer o nosso chamado, entendendo o privilégio que é de receber
a confiança de Deus em cuidar de uma obra, e cuidar dessa obra com amor, com zelo, com dedicação, com alegria, com excelência, o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas e nós seremos homens e mulheres honrados pelo nosso Deus. Mas quando nós nos omitirmos, quando nós fugirmos do nosso chamado, por qualquer motivo que seja, a nação vai ser alcançada pelo poder de Deus, mas quem vai perder somos nós. Hoje, o Senhor está nos dizendo assim: Jonas, não fuja mais não, amado. Não fuja mais. Jonas, você que é pai, seja o melhor pai do mundo. Cuida bem dos teus filhos. Jonas, você que é mãe, cuida bem dos teus filhos. Não atribua a educação dos teus filhos aos professores da escola, aos tios do departamento infantil, mas a responsabilidade da educação dos teus filhos é tua. Então não fuja do chamado de ser mãe, de ser pai. Jonas, profissional, não fuja do chamado, da função que Deus te deu dentro da empresa que você trabalha. Exerça a função com excelência, desempenhe o melhor. Não importa se os olhos da chefia estão sobre você ou não, o que importa é que os olhos de Deus estão sobre você e Deus vai te honrar pelo teu empenho, pela tua dedicação, pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua seriedade, pelo teu compromisso, pela tua responsabilidade para com o teu trabalho, Jonas. Amém? Em nome de Jesus. Jonas, você que é família, não fuja do teu chamado como família. Pregue a palavra. Seja luz no ambiente das trevas. Seja pacificador. Depende de você. Então tenha paz. Ministre paz. Não seja isqueirinho. Não promova fogaréu. Mas em nome de Jesus, apazigue todas as coisas. Jonas, família, você foi chamado para que as obras das trevas retrocedam e a glória de Deus se manifeste dentro da tua casa. Então não fuja do teu chamado, independentemente das dificuldades que você tenha, vá e faça a diferença dentro da tua casa, em nome de Jesus. Jonas, faz a diferença na sociedade. Mas como eu posso fazer a diferença no meio da sociedade? Quando eu tenho educação, quando eu cumprimento com bom dia, com boa tarde, com boa noite. Quando eu passo e a glória de Deus passa junto comigo. Quando eu vou andando e os anjos do Senhor estão à minha frente, abrindo caminho. Quando a presença do Senhor está comigo e todos aqueles que estão ao meu redor sentem a presença de Deus, porque eu estou passando. É dessa forma que eu faço a diferença na sociedade. E como mais eu posso fazer a diferença? Orando, clamando pela sociedade, clamando pela nação, clamando pela conversão de vidas, clamando por um tempo de salvação, clamando por avivamento para aqueles que estão fracos, sobrecarregados, para aqueles que estão amargurados, pedindo ao Senhor que dê vestes de louvor, em nome de Jesus, ao invés de espírito angustiado, fazendo de cada um carvalhos de justiça plantados no ribeiro de águas, porque é isso que diz a palavra de Deus. Chega de fugir da nossa responsabilidade. Hoje é manhã de nós pensarmos qual foi a responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas mãos. Qual foi o chamado que o Senhor nos deu nessa manhã? No que nós precisamos melhorar? Nos aperfeiçoar em nome de Jesus. Não é mais tempo de fugir em oposição àquilo que o Senhor tem para a nossa vida, por medo, por incertezas, por dúvidas, por questionamentos, por fraqueza interior, por declínio espiritual. Não. Hoje o Senhor nos chamou para nos dizer: eu não te escolhi para ser profeta por acaso, mas Senhor, eu não tenho as qualificações de profeta,
Senhor, eu mal sei falar. Senhor, quando eu leio a tua palavra, eu não entendo. Senhor, eu tenho dificuldade de me expressar. Senhor, eu não sei, Pai, eu não consigo entender, eu não tive interpretação, não tenho dom. Deus está te falando nessa manhã, Jonas. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. E se eu te escolhi, Jonas, como profeta, se eu te escolhi como servo, se eu te escolhi como meu filho amado, é porque eu vou te capacitar, é porque eu vou te dar graça, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar sabedoria, eu vou derramar sobre você dons, eu vou te dar força, eu vou te manter em pé, eu vou te instruir, eu vou falar na tua boca, eu vou fazer sinais e maravilhas através de você. Jonas, só aceita o chamado, porque eu te capacito, eu te dou graça, e você vai ver que você será um grande servo, uma grande serva de Deus nessa terra, e através de você, eu vou promover um divisor de águas por onde você passar, Jonas. Não é sobre você, é sobre mim. É sobre a minha escolha pela tua vida. É sobre a minha palavra que eu já coloquei sobre você, Jonas. É sobre a presença do meu Espírito que eu coloquei dentro de você, Jonas. É sobre o nome que eu te dei, Jonas. Eu te chamei profeta. Pai, palavra, porque eu tenho bondade, eu tenho compaixão e eu tenho clemência. Está no povo resistente, que não tem discernimento, que é incrédulo, que murmura e que se levanta contra mim. Eu sei de tudo isso, mas eu amo demais, e porque eu amo, eu quero salvar, eu quero curar, eu quero transformar, eu quero fazer uma revolução, mas é através da tua vida, Jonas. Dispõe-te, dispõe-te, dispõe-te. Aí vamos voltar lá para a gente fechar no livro de Jonas, capítulo 4. Vamos ler novamente a partir do verso 1. Diz assim: com isto, ou seja, com a conversão dos ninivitas, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Ou seja, eu já previa que o Senhor ia salvar, por isso que eu não queria me dispor. Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Olha o extremo de amargura que Jonas estava, porque Deus não amaldiçoou o povo, mas abençoou. Tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, ele pregou, não queria que Deus salvasse. Deus foi compassivo, alcançou a cidade com salvação. Ele ainda sentou e ainda ficou observando, de um lugar alto, observando a cidade que era mais baixa. Versículo 6. Então fez o Senhor nascer uma planta, olha como que Deus faz, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Por quê? Porque era um sol de 50 graus. Se não tinha cobertura, o cara estava em êxtase, queridos. E aí Deus fez crescer uma planta, para deixar ele tranquilo. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta
o mesmo Deus que fez a árvore crescer e cobrir a Jonas com uma sombra, enviou um verme no dia seguinte, feriu a planta e matou. A planta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte de novo, dizendo: melhor me morrer do que viver. Segunda vez que Jonas pediu a morte. Então perguntou Deus a Jonas de novo: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. O cara estava invocado. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Jonas, você se preocupa com uma planta, que é algo simples. Você acha que eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas que não têm discernimento? Jonas, você se preocupa em não pisar numa formiga para não matá-la. Você acha que eu não vou ter compaixão da tua casa, da tua família? Jonas, você se preocupa com coisas tão pequenas. Você acha que eu não vou ser o Senhor dessa nação? Você acha que eu não vou salvar o Brasil? Você acha que eu não vou fazer o Brasil o maior país evangélico do mundo, Jonas? Jonas, você está preocupado com coisas tão pequenas, tão insignificantes, que não te deram trabalho nenhum. Você acha, Jonas, que eu vou me esquecer de uma multidão perdida, confusa, que está nas garras de Satanás? Você acha, Jonas, que eu vou deixar as pessoas perecer, perderem a salvação, porque você não quer se posicionar, não quer exercer o teu chamado dentro daquilo que eu confiei nas tuas mãos? Ah, Jonas, se você entendesse o quanto eu amo essas pessoas, se você entendesse, Jonas, o quanto eu amo essa nação, o quanto eu amo a casa do povo, o quanto eu amo a família. Jonas, se você entendesse o quanto eu amo os colegas de trabalho, o quanto eu amo a vizinhança, Jonas, se você entendesse, você não fugiria da minha presença. Mas na hora que eu te dei o envio, você já falava: Senhor, é agora. É para conversão, é para salvação, é para cura. Então é agora. É agora. Eu me disponho agora. Não vai ser nem amanhã, nem depois, mas é agora, Senhor. É agora que o Senhor quer salvar, eis-me aqui. É agora que o Senhor quer curar, eis-me aqui. É agora que o Senhor quer transformar, eis-me aqui. É agora que o Senhor quer fazer uma revolução, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Para onde é para ir, Senhor? É para Nínive? Bora lá. Mas são 3 dias, não tem problema, eu vou. É para o Senhor fazer milagre, eu vou. Não importa o preço que eu vou pagar, mas a minha família vai ser salva. Não importa o preço que eu vou pagar, essa geração vai ser salva. Não importa o preço que eu vou pagar, em nome de Jesus, Deus vai manifestar a glória dele sobre essa nação. Em nome de Jesus, no que depender de mim, a obra do Senhor será feita, e o Senhor nosso Deus será glorificado, exaltado, engrandecido e honrado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Entendeu, Jonas? Posso ouvir um amém do Jonas aqui nessa manhã? Aleluia! Então eu convido todos os Jonas que estão aqui nessa manhã a ficar de pé. Amém? Porque nós vamos orar.